Mas, agora recording in progress, agora estamos gravando, ou seja, não podemos mais dizer besteira agora. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, em nome de nós quatro, justificar por que essa segunda edição e por que numa dimensão menor, uma dimensão, podemos dizer, mais íntima, mais controlada, vamos dizer assim. A primeira coisa, nós notamos, 2 semanas atrás, no nosso programa, que cometemos uma gafe. Isso existe. Nós cometemos uma gafe. A gafe foi de termos entrado na discussão da fantástica música do Metallica, The Unforgiven, o Não Perdoado, sem apresentar ao público brasileiro uma tradução na íntegra da letra. Você está entendendo? Uma tradução confiável que pudesse ser apreciada com calma para depois, no debate, poderem fazer referências à letra e comparações. Nós erramos, e por isso que a noite de hoje vai começar com uma volta à letra da música, que, na verdade, é uma meditação da letra pela primeira vez em português. A segunda justificativa dessa noite é que, depois do primeiro programa, alguém, não só uma pessoa, se manifestou no sentido de desejar ter acesso à gravação ou ao texto das palestras, dos impulsos que os Fortune Encounter deram, porque acharam um assunto muito denso e, na pressa da colocação, nem tudo pôde ser apreendido. Aí nós percebemos que tinha pano para mais manga. Uma terceira questão, nós tivemos uma percepção de que as nossas palestras, que eram para ser mini palestras, se estenderam demais, o que prejudicou o debate. Faltou tempo para o debate e algumas questões ficaram, de fato, prejudicadas. Algumas questões, sugestões, impulsos, aspectos, não receberam no debate, ou por falta de tempo, ou por falta de percepção, não receberam o devido peso, a devida atenção. Gostaríamos hoje de reparar essas falhas. Ok? Nesse momento, eu vou convidar meu compadre Haroldo. Pouca gente sabe, mas o Haroldo é meu compadre, né? Eu gostaria que ele nos brindasse aqui com a letra da música para começarmos a noite e realizarmos essa volta à raiz da questão de como a coisa é apresentada aqui. Olha, veja o belo cartaz. Isso é só o Haroldo mesmo fazer uma coisa dessas. Muito, muito bacana. Muito bacana. E agora, permitam-me ler, vocês estão vendo, mas eu gostaria de pronunciar, a dinâmica da noite, pessoal, será a seguinte: nós gostaríamos de fazer uma primeira rodada. Hoje à noite não vai ter palestra, hoje à noite não vai ter os Fortune Encounter monopolizando a palavra. Hoje à noite, vocês se sintam convidados a retomar questões da última vez e fazer a conexão aqui. O que essa letra diz para nós? O que é que ela fala para nós? Onde está aqui a provocação mais forte que você sentiu? E talvez fazendo um link com o que você ouviu no primeiro programa de um de nós. Esse trabalho é seu. Então, eu vou começar a leitura, que é uma espécie de meditação compartilhada aqui, uma espécie de leitura coletiva. A primeira estrofe começa assim: sangue novo se junta a esta terra e rapidamente ele está subjugado. Ou seja, nascimento e rapidamente essa vida humana nova acaba sendo enquadrada
por meio de constantes desgraças sofridas, o garoto aprende as regras deles. Por meio de constantes desgraças sofridas, o garoto aprende as regras deles, de como funciona essa sociedade. Com o tempo, a criança se encolhe. Ela se retrai. Ela recebe na cabeça o tempo todo, ela se retrai, ela encolhe a cabeça. Ela se retrai. E há uma citação: esse saco de pancada fez tudo errado. É a tradução, saco de pancada, a tradução da palavra inglesa the whipping boy. The whipping boy era tradicionalmente aquela criança que apanha no lugar do verdadeiro culpado. Aquela criança que está lá só mesmo para receber as pancadas. Esse saco de pancada fez tudo errado. Privado de todo pensamento próprio, o jovem rapaz, que agora já jovem, deixou de ser criança, jovem rapaz, continua lutando sem parar. E ele até conheceu um juramento que ele fez para si mesmo, que a partir desse dia, sabe, todo jovem jura isso para si, a partir desse dia em diante, nunca mais eles levariam embora a sua vontade própria. E agora o refrão. Agora o refrão. O que senti, o que eu conheci na vida, nunca transpareceu naquilo que mostrei. Se na estrofe parece ser a sociedade que não deixa o garoto desenvolver, evoluir, crescer livre, ela o enquadra, ela o subjuga, ela lhe rouba a vontade própria, mas no refrão parece o sujeito se autoincriminar, dizendo: eu não consegui mostrar o que eu senti, eu conheci, nunca transpareceu naquilo que eu fui capaz de mostrar, nunca ser, nunca ver. Assim não se chega a ver o que poderia ter sido diferente. O que senti, o que conheci, nunca transpareceu naquilo que mostrei. Nunca livre, nunca eu. Pois eu te taxo de não perdoar. Eu te taxo de não perdoável. Segunda estrofe. Eles, os outros, eles, dedicam suas vidas a controlar a inteira vida dele, do garoto, do homem. Ele tenta satisfazer a todos esse homem amargurado que ele é agora. Sempre o mesmo, ao longo de sua vida. Ele batalhou incessantemente. Mas essa batalha ele não pode ganhar. Tá aí uma coisa que me intrigou desde o começo. Essa batalha ele não pode ganhar. Um sujeito cansado, como eles bem veem, já não se importa mais. Isso é claramente sobre a velhice. Um sujeito esgotado já não se importa mais. Assim, o homem velho se prepara para morrer, arrependido e queixoso. E depois a bomba, esse homem velho sou eu. Depois vem um refrão, que já é conhecido, e lá no final da música, há o estranho verso. Você me etiquetou, agora vou etiquetar você. O verbo em inglês é to label. Label quer dizer, colar uma etiqueta em cima. Você me etiquetou, você me taxou, agora vou taxar você. Assim, te nomeio o não perdoado. Até aqui, a música. E agora, gente, nós combinamos, na preparação dessa noite, que daríamos, para começar, a palavra facultativa para quem quisesse comentar aspectos dessa letra. O que essa letra provoca em você, o que é que ela diz para você, como você a entendeu, ou talvez uma pergunta do que você não entendeu direito aqui. A palavra agora seria, em primeiro lugar, sua. Faça uso dela e nós quatro iremos, é claro que vocês podem fazer pergunta dirigida a nós também, e nós iremos nos incluir na medida
do necessário para ou responder ou qualificar essa discussão. Fiquem à vontade. Tem alguém que se sente provocado? Carlos, eu sou muito enxerida, viu? Eu sou muito enxerida. Não diga. Isso aqui nós somos gado. Nós somos gado. Esse etiquetado, nós somos ferrados. Nós somos dono de um território, como aquele povo ucraniano. Eles são propriedade daquele Estado. Nós somos propriedade do Estado. E nós vamos ter que comungar. E já vão cansando a gente desde jovem. Nós somos gado. Não tem como fugir disso aí, não, viu? Eu pensava que tínhamos, mas nós não temos. Quando a gente olha para um canto, para o outro, nós estamos sempre ferrados. Sempre ferrados. Ou numa comunidade, ou no Estado, qualquer canto que você se vire, para você ter a sua voz própria, ter a sua reflexão e conseguir ser o mais honesto possível, é muito difícil. É muito difícil. As pessoas vão te cansar até você chegar a essa conclusão aí. De arrependimento, preparando-se para morrer e queixoso. Como são quase todos os idosos. Todos os velhos que eu conheci, pouquíssimos, não estão numa situação dessa. Pouquíssimos. Nossa. Essa é a minha opinião. Nossa, que leitura. Nossa, que leitura. Essa é uma pancada que a Marisa jogou a bola em campo. Quem gostaria de jogar com ela ou contra ela? Eu queria compartilhar uma experiência que eu tenho tido. Recentemente, eu tenho me interessado pela questão da morte, né? Então, assim, a morte é uma realidade que nós não temos experiência dela, né? A gente não tem experiência. Até Freud, né, fala que não existe uma representação para a morte no inconsciente, né? Mas o que a gente pode experimentar é pessoas no chamado estado de terminalidade, ou seja, pessoas que estão bem próximas à morte, elas relatam, o que é mais comum de escutar nos seus relatos, é o arrependimento por não ter vivido uma vida diferente, né? Então, assim, elas não se sentem, nesse sentido, como diz a letra da música, não se sentem perdoadas, né, por não terem vivido uma vida diferente. Mas a questão não existe, o que existe, na verdade, é um contra-exemplo, né? Mas assim, o exemplo ou esse algo que deveria ser, né, não se sabe nunca, né? O que se sabe é que as pessoas vivem a vida, né, e acham que deveriam ter vivido de uma outra forma, né? Eu não sei se por conta do desamparo fundamental, que é a nossa marca constitutiva, né? E se pensa, e se tem, ou talvez inconscientemente, que não há uma outra chance de fazer diferente, que a vida é sempre o ato, né? Você nunca pode esboçar, né? Você nunca pode fazer um rascunho é a própria vida, né? Então, eu lembro das palavras do Tussi, né? Eu não tive tempo de assistir novamente as palestras, mas eu lembro bem da palavra do Tussi, que ele se perguntava que instância é essa em nós que julga, né? Que nos julga, principalmente nos julga, né? Que nos diz que essa vida que a gente viveu não foi adequada, né? E eu me pergunto se essa adequação existe, né? Eu vou encerrar aqui que minha filha está dando escândalo. Olha, eu gostaria também de fazer um comentário. A letra toda, na verdade, ela quer dizer, se você vai parte por parte, quer dizer, e aí você tentando compreender o conjunto, aquilo que ele quer dizer, e aí nisso vem todas aquelas questões que foram colocadas no primeiro encontro, né? Comparando aquilo que ele disse com o conto lá do Tolstói, a morte do Ivan Illich. Enfim, a letra toda chama a gente para realmente pensar, voltar a olhar, vamos dizer assim, para a nossa vida, né? Não só do ponto de vista do indivíduo, mas do ponto de vista do conjunto da sociedade no qual a gente está mergulhado. Mas eu queria destacar aqui, que me provocou, que inclusive o Carlos mencionou, o Carlos enfatizou,
Quando ele diz sempre o mesmo ao longo de sua vida, ele batalhou incessantemente. Essa batalha ele não pode ganhar. Essa batalha ele não pode ganhar. Quer dizer, eu realmente eu posso até comentar isso depois, inclusive baseado no título que vocês deram a esse ponto, né, o Reloaded. Mas, quer dizer, eu defendo realmente que o poder de determinação das circunstâncias, naquilo que o sujeito, naquilo que o indivíduo faz, é muito grande. Mas chegar a dizer não pode ganhar, da forma como eu estou compreendendo, para nós, do ponto de vista cristão, seria uma negação mesmo do cristianismo. Quer dizer, porque o cristianismo nos leva a pensar que a gente pode ir além, que a gente pode jogar a rede em águas mais profundas, que a gente pode dar um passo adiante, quer dizer, que a gente pode superar os próprios limites, né? Aquilo que Jesus fez, né? Ele superou a própria violência da qual ele foi vítima, né? Quer dizer, enfim, o cristianismo nos aponta para isso. Então, é possível sim ganhar, ou é possível sim dar um passo adiante, mesmo que isso não signifique ganhar, mas é possível dizer não para essa estrutura. Aliás, se eu bem me lembro, o Gramsci tem uma compreensão. O que o Gramsci diz em certo momento é, quer dizer, a dominação da sociedade, ou a dominação da hegemonia, quer dizer, a hegemonia dominante, ela nunca pode ser tão absolutamente dominante que não seja capaz de deixar brechas onde nós possamos trabalhar e construir novas hegemonias, ou novas alternativas. De modo que, quer dizer, do ponto de vista cristão, primeiramente, eu diria, quer dizer, é possível sim dar um passo adiante. Quer dizer, limitar, não pode ganhar, seria o fim, seria já a morte determinada, quer dizer, seria a morte sem o desfecho final, mas já seria o fim. Então, como cristão, eu diria, enfim, é possível sim. Eu não sei se é a minha internet aqui, mas eu escutei o que o Paulo falou. Ninguém escutou? Não, eu escutei super bem, Paulo, foi super claro. Eu acho que o problema é aí no Fábio, sabe? Eu escutei também. Ok. Que bom que ele tem essa visão otimista, né? Bom, que é possível. Eu gosto também de acreditar, mas não vejo. Essa frase aí de não vencer a batalha lembrou muito, né, o que o Carlos lembrou no último podcast, né, o que fala sobre Heidegger, né, que nós vivemos sempre uma vida culpada, né, porque esses pacientes que eu falo, por exemplo, da terminalidade, né, parece ser claro de que assim fazer escolhas sempre pressupõe caminhos específicos em detrimento de outros, né? Então, em última instância, a gente nunca vai saber, a gente não vai ter um referencial último para dizer que esse caminho que a gente fez realmente era o mais feliz para a gente, né? Eu tendo a pensar mais assim, né? Do que e compreender essa frase, né? Nesse sentido, né? No julgamento da própria pessoa para consigo mesmo, né? De Unforgiven. Sabe como eu entendi aqui a fala do Paulo, sabe? Eu achei muito interessante. Eu fico pensando assim, na verdade, o que eu vejo nessa música é vamos dizer assim, existe uma revolta diante de uma vida social, como se fosse engessada, como se fosse, sabe, a velha opinião formada sobre tudo do que é viver, do que todo mundo faz, aquilo que Heidegger chama a vida de toda a gente, de todo mundo, né? É uma revolta de dizer, de uma percepção de que
isso não é a vida. A vida é tão curta, tão pouca, para você se conformar com esse tipo de vida que lhe é permitida viver, tão estreita, tão superficial, tão monótona. Eu sempre me lembro daquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, sabe? Onde o sujeito é praticamente... Ele entra numa máquina industrial que moe ele todinho, ele é moído lá dentro. Ele não sabe nem o que está ali acontecendo, ele vai de uma situação embaraçosa para outra, de uma situação calamitosa para outra, e a vida empurrando ele para frente, e no final você se pergunta assim, essa foi a vida toda? Não é possível que a gente está aqui uma única vez para assistir esse tipo de televisão, esse tipo de programa, esse tipo de escola pública, esse tipo de moradia, de qualidade de vida, esse tipo de chance profissional, essa restrição terrível. E eu sinto nessa música também essa sensação de heteronomia. Claro que é uma palavra muito grande, muito forte, muito filosófica, mas heteronomia significa eu não vivo a minha vida. Eu estou sendo vivido. E meus anos passam. E eu não consigo um pé na porta. A porta se fecha e eu queria botar meu pé lá dentro para evitar que a porta se feche, mas ela se fecha. Né? E eu não consigo manter ela aberta nem um pouquinho para respirar, nem um pouquinho para dizer o que eu gostaria de ter sido, o que eu gostaria de ter feito, o que eu gostaria de ter vivenciado e não foi possível, sabe? Eu não quero saber, eu quero finalizar minha fala com uma imaginação, uma espécie de devaneio. Imaginem, ao longo da história da humanidade, as milhões e milhões e milhões, bilhões de pessoas que passaram por essa terra, e o direito à vida que eles tiveram foi insignificante, altamente restrito em todas as épocas da história humana. A grande maioria no planeta vivia uma vida pífia, pouco acesso à instrução, pouco acesso a uma vida confortável, uma vida plena. E aí eu me lembro, Paulo falou do cristianismo. Eu vim para que todos tivessem uma vida, e não qualquer vida, uma vida que valesse a pena ser chamado de vida. Sabe? Onde a pessoa pode desenvolver seus talentos. Rapaz, existe realmente um elemento de tragicidade, mas eu acho que a visão mais trágica da Marise não exclui essa porta aberta que o Paulo manteve, porque Paulo sabe também do embate trágico, que às vezes o indivíduo que não, como Jesus, por exemplo, ele citou Jesus, ele tentou uma vida mais plena, não entrar no esquema, mas ele se estrepou. Humanamente falando, ele se estrepou aos 30 e poucos anos. Agora, cabe a nós avaliar uma vida dessa ou como trágica, malograda, fracassada, ou alguém que nos mostrou quanto se pode arriscar em busca de uma vida mais autêntica, mais nossa, mais plena. Esse embate ele está aqui nessa música. Carlos, essa primeira frase aqui, sangue novo se junta a essa terra, sabe qual foi a imagem que veio na minha cabeça? Os escravos. Primeira imagem que veio na minha cabeça, já nasciam, o sangue novo já vinha subjugado. Foi a primeira imagem que veio. E aí a gente vai dizer o resto, o que nós vamos dizer? Porque se for para todo canto, tem disso aí. Para todo canto. Eu só queria posicionar aqui a minha fala. Eu entendo bem a crítica da heteronomia,
que a música está tentando dizer assim que as pessoas não vivem, mas são vividas, a vida os leva, né? Ou como o Carlos gosta de brincar, deixa a vida me levar, quando ele critica lá o Zeca Pagodinho. Mas eu estou falando uma instância bem íntima. Por exemplo, mesmo a gente viver numa sociedade que nos pressiona a certas atitudes sociais, a sermos de certas formas, nós temos a capacidade de certas subversões, entendeu? O meu questionamento existe a minha vida, qual é a minha vida, qual é a minha, né? Qual é a minha, né? Eu vou chegar no final da vida, mesmo Jesus, por exemplo, né? Tentou levar uma vida plena, né? Tentou fazer com que as pessoas fez disso a plenitude da sua vida, e ao final da vida ele sentiu que essa vida foi plena, né? De verdade. Eu lembro muito de uma frase de uma música do Renato Russo, chamado Teatro dos Vampiros, que ele diz assim: acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto, né? Parece ser o mais plausível de se afirmar, porque em última instância eu não sei qual é a minha, né? Assim, se eu fizer tudo, se eu abstrair tudo aquilo que me impõe como identidade, resta, né? Se eu tirar todos os meus predicados que compõem o Fábio, quem é o Fábio, o que fica, né? Eu não sei, absolutamente não sei, né? Isso é até um exercício de pensamento dos budistas, né? O que é que resta, né? Então, assim, essa instância, qual é a autoridade que ela tem, qual a autoridade de ela ser judicante, né? De ela julgar a autenticidade ou não da vida? Era esse ponto que eu queria falar. Excelente, Fábio. Adriano pediu a palavra. Bem, eu trouxe aqui, primeiro, uma reflexão sobre esse saco de pancada, fez tudo errado. O discurso da meritocracia existente, né, em nosso país, existente, vamos dizer, no capitalismo, eu acho que é muito duro. A gente percebe até pessoas, às vezes, um pouco mais informadas, se manifestando contra as ações afirmativas, questões das cotas. Então, a gente assim, vê que esse aspecto é muito duro para qualquer um que vai começando com tantas dificuldades, poder ganhar, vamos dizer assim, um lugar ao sol, fazer esta conquista. Mas me chamou a atenção também o jovem rapaz continua lutando sem parar. E aí me veio à mente também uma frase muito profética de Dom Pedro Casadarga, que ele diz que nós somos soldados derrotados de uma causa invencível, né? A causa aí com letra maiúscula, o invencível também. E aí eu acho que esse momento, acho que a gente se sente um pouco assim, né? Diante de uma pandemia que não terminou, e aí já vem conflito desta grandiosidade, e assim que a gente muitas vezes se sente. Eu, particularmente, eu não sei se estão me escutando. Estamos sim, Adriano. Tem uma pouca interferência no seu áudio, mas dá para ouvir. Tranquilo. Então, eu já vou encerrando. Quanto a essa questão, vamos dizer assim, do não perdoado, eu assim, falando, o Adriano falando de si, eu percebo o não perdoado, vamos dizer, em relação à minha pessoa, no seguinte aspecto. Eu acho que não dá para ver o Adriano fora do contexto, fora de toda a sua história. Agora, como o Fábio levantou aí no finalzinho, tem alguns espaços de subversão, claro. Eu acho que seria muito cômodo eu dizer que eu não tenho espaço nenhum. Ou então seria muita presunção dizer que eu sempre respondo por mim mesmo. Então, eu, particularmente, me vejo em algumas situações com espaço para agir de forma autônoma, e se eu não faço, eu considero, vamos dizer, que eu faltei comigo mesmo, mas agora, existem alguns espaços também
que eu até tento, mas não consigo. E eu encerro por aqui. Obrigado. Obrigado, Adriano. Quem vai ser a próxima? Eu gostaria que outras pessoas também fizessem uso da palavra. A noite é bem democrática hoje. Eu queria falar um pouquinho. Isabel, por favor. Eu acho que o grupo Metallica ele já cumpriu o papel quando ele questiona tudo, questiona a educação, a cultura, né? Porque ele escreveu uma certa crítica, né? Que a gente nasce e vai naquela esteira sem mudanças, não vive o que devia ser vivido, mas eu também fico perguntando, a gente nasce dentro de uma cultura, né? A gente cresce com a formação dos pais, depois vem a escola. Então, como é que a gente pode ser totalmente diferente? Que outro tipo de vida a gente podia ter? A gente vai agora. Lógico que depois, como somos seres pensantes, né, inteligentes, então a gente vai ultrapassar isso aí. Em muitos casos, a gente vai superar, né? Como já disseram aí o Adriano, o Fábio, inclusive o Padre Paulo aí, né, sobre essa questão do cristianismo que supera. Então, eu acho que é isso. Mesmo que a gente esteja dentro de uma situação, porque a gente cresceu e viu ser feito daquela forma, mas como somos pensantes, a gente dá um passo à frente, sempre dá um passo à frente. Agora, a música é uma crítica, porque eu acho que, geralmente, os roqueiros, eles criticam mesmo o status quo, né? A sociedade, a forma de ser, mas sempre a gente tem condição de dar um passo à frente, dar 2 atrás, vai na frente novamente, porque a gente pensa, e com isso a gente faz história, a gente é sujeito da história, senão não teria história, entendeu? É isso. Muito obrigado, Isabel. Muito interessante. Olha a menina do Fábio, olha que legal. Que linda. Sim, mas vamos aqui nos concentrar. Tem mais alguém? Carlos, Irene. Irene, aqui eu estou vendo dizer que ele batalhou a vida toda. O que foi que ele fez nessa batalha? Ele deve ter tentado fazer sempre o que era bom, o que ele achava que era bom, o que era o bem, para si e para os outros. Embora, quando chegou no fim da vida, ele tenha ficado arrependido, de repente, por não ter feito mais. Não era só isso que ele queria fazer, ele queria ter feito mais. Eu acho só um pouco de tristeza e um pouco de pessimismo, porque se ele batalhou a vida toda, batalhou por alguma coisa. Então, ele tem que ficar arrependido. Ele tem que ficar triste e se convencer de que, como ser humano, com certeza ele errou e pode ter errado muito, mas é se conformar com isso, procurar se compreender e se perdoar. É só isso. Muito obrigado, Irene. Muito obrigado. Comentários? Eu queria só colocar, assim, muito interessante toda a discussão, traz muitas reflexões, e aí, assim, a Isabel falou da cultura que a gente nasce, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente aprende essa cultura como sendo mais correta, que a gente tem que seguir, e depois a gente vai, com uma certa maturidade, é que a gente vai desconstruindo tudo isso. E nessa desconstrução é que eu me dou conta
que tipo de vida eu tenho levado. E tem pessoas que também não sei se dão conta disso. Pode chegar ao fim da vida e não fazer esses questionamentos, de não ter esse drama do não perdoado. Né? Então, assim, eu acho que está muito no processo de quem busca essa descoberta, e que, como foi falado aí também, de encontrar nesse caminho espaço de subversão, de você extrapolar, sair dessa mesmice, dessa rotina de vida, ter coragem, precisa ter coragem para romper tudo e ser você mesmo, né? Ouse ser você mesmo. Então, não é fácil essa ousadia. A gente acaba voltando muito para os costumes, para as crenças, para o que a gente aprendeu na infância. Então, isso vai nos acompanhar por uma vida toda e é uma luta mesmo, tentando se libertar e descobrir o novo e desobedecer. Tem um autor que ele fala que a obediência é muito ruim. Eu acho que ela é ruim nesse sentido, da gente obedecer e seguir o que nos ensina sem fazer nenhum questionamento, sem ir nesse caminho de crescimento. Obrigado, Rosélia. Que reflexão também. Tem alguém dos 4 a serem encarados? Não, né? Quem quer falar? Léo. Léo, por favor, Léo. Dá para ouvir direitinho? Com certeza. É porque aqui estavam os cachorros, aqui chegou alguém, eu não pude nem falar antes. Da vez passada eu já entrei, já tinha iniciado a discussão, mas como vocês hoje estão partindo aqui da letra da música, que eu já tinha ouvido e procurado a tradução dela, é uma música assim, bastante que puxa você, que draga você para baixo, né? E que faz, ao mesmo tempo, fazer você subir, emergir com essas reflexões. Ou você desce, ou fica lá embaixo, ou você sobe, e essa é uma experiência individual, né? Aí, assim, quando foi colocado aí que sangue novo se junta a esta terra, quando nós nascemos já está tudo posto, né? Aí cabe nós, a sociedade que vai se transformando, penso eu assim, né? Que somos impulsionados, agora temos que ter ousadia, só que essa ousadia, como foi falado aí, eu já tinha até anotado, eu estava aqui ouvindo, e assim, essa ousadia ela é muito individual, e aí sempre aquele que impulsiona, que consegue sair desse mundo que te puxa, né, que te draga, essa matrix que te puxa para baixo, e para você sair, eu acho que essa é uma experiência muito individual, e essas pessoas que têm essa capacidade de subir e de dar essa luz, né, elas é uma experiência que é solitária, é uma experiência solitária, e eu acho que é aí onde a gente consegue escapar, né, desse pesar todo da música. Né? Eu penso dessa maneira, que ela é uma experiência tão individual e que a gente não consegue trazer todo mundo conosco, né? Para poder ver com as mesmas lentes, né? De você tentar mostrar com as suas lentes que é possível, sim, né? Apesar assim como a Marise falou, esse mundo está posto, esse mundo está dado, nós pertencemos, mas a ousadia da sociedade ela é uma experiência assim, quase que impossível de trazer todo mundo, mas ela é uma experiência solitária, né? E aí o bom seria se todos pudessem fazer esse mergulho, mas também conseguir sair, né, desse pesar todo. Eu acho que nós vivemos nisso, descer e subir dessas questões existenciais, né? Só isso, essa é a minha participação. Muito obrigado, Léo. Beleza. Isso, inclusive, tem alguém inscrito? Eu queria comentar. Isso me despertou a seguinte reflexão, que eu não falei na vez passada, mas eu queria atar ou reatar com algumas coisas
que me despertou agora. Eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma tensão nessa música entre as duas estrofes e sempre o refrão. Eu vejo que nas duas estrofes, vamos dizer assim, é um sujeito queixoso do que a sociedade fez com ele, certo? Mas no refrão, que segue a cada estrofe, que de certa forma encerra cada estrofe, eu vejo alguém que está tendo a coragem, eu queria frisar isso, uma pessoa que não importa em que idade da sua vida, em que fase da sua vida, mas uma pessoa que tem coragem de dizer, eu nunca consegui mostrar, eu nunca cheguei a mostrar toda a riqueza que tinha aqui dentro. Eu me acovardei, a sociedade é cruel, a Léo falou em ousadia, foi isso que me despertou. Quer dizer, no refrão, o que o refrão me passa é que alguém está tendo, pela primeira vez, a coragem de dizer, podia ter sido diferente, eu podia ter mostrado mais de mim. E aí ele tem a coragem de dizer, nunca livre, nunca eu nunca fui eu mesmo. Isso não é imperdoável, pois eu me taxo, na verdade, ele diz, eu te taxo. É como se existisse um diálogo interno, eu te taxo de não perdoado. A minha reflexão aqui é a seguinte, e agora eu queria atar com um aspecto que na última vez, no último programa, quem trouxe foi o Miguel Kuzubeck. Que aspecto é esse? Quer dizer, a minha leitura agora é a seguinte, para alguém admitir que, embora a sociedade seja o que ela é, uma castradora, lembra Freud? Uma castradora, uma sociedade que exige que o meu prazer, o meu princípio de prazer, eu devo subordinar ao princípio realidade, ao princípio trabalho, ao princípio disciplina, ao princípio pontualidade, ao princípio serviço ao mercado. Senão eu não vivo, senão eu não sobrevivo. Quem não se adapta não sobrevive. Agora, ao mesmo tempo, tem algo de não perdoado na minha omissão, na minha falta de coragem de não ter mostrado mais de mim, de não ter dado mais atrito, mais conflito, de não ter enfrentado mais. Eu me lembro daquela música, eu devia ter arriscado mais, eu devia ter amado mais, eu devia ter contrastado mais. Lembra dessa música nossa da MPB? Sabe, existe um arrependimento, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, existe uma coragem incrível. Você deve ser um sujeito corajoso para poder dizer, eu sou não perdoado, eu fiz pouco, hoje eu sei. Por isso que eu trouxe o Ivan Illich na última vez, porque ele tem a coragem no final da vida, por isso que ele morre na luz. Ele não morre na escuridão, ele morre na luz da verdade. E agora a tese que eu gostaria de lançar, inclusive para provocar o Kuzubeck. Eu preciso provocar a tese que eu gostaria de lançar. Será que essa coragem de encarar, apesar da pressão societária, mas encarar também a minha omissão, a minha covardia, o meu talento enterrado, essa coragem já não demonstraria, presta atenção, minha tese, já não demonstraria que ele é, lá no fundo, perdoado, porque se não tivesse já um sentir-se aceito, ele não admitiria esse veredito, ele não teria coragem de olhar para esse veredito que Fábio chamou a voz interior. De onde ele vem a coragem de olhar de frente na parte que me cabe nesse latifúndio, na parte do fracasso que eu sou, que eu fui, do covarde que eu fui, do adaptado que eu fui, do cachorrinho na coleira que eu fui, do dominado que eu fui. De onde vem a coragem de olhar a verdade existencial de frente, ou pelo menos essa parcela da verdade? Eu acho que ela vem de uma serenidade interior, de uma tranquilidade que já não se desespera
que já não se desespera em encarar uma taxação dessa, uma etiqueta colada dessa como não perdoar. Eu acredito que essa coragem é, no fundo da existência, permitida essa coragem por um perdão maior, por uma aceitação última, que ainda abraça toda essa negatividade, toda essa dívida que eu tenho com minha própria vocação, com minha própria vida. Eu vou encerrar por aqui. E tem mais. E provocou, né? Tem outras coisas. Olha, eu acho que, assim, eu gostei da sua reflexão, Carlos. Eu tenho a tendência de concordar, mas vendo a letra, assim, a primeira vez eu não vejo isso. Inclusive porque na situação atual que eu estou, assim, no trabalho pastoral na paróquia que eu posso me identificar. Nunca ter a liberdade de mostrar o que eu poderia realmente ser e mostrar para o povo, para esse pessoal. Eu leio esse estado de estar revoltado mesmo. E se eu refiro esse julgamento a mim mesmo, eu te taxo de não perdoado, então, nesse momento de dizer isso, eu, de fato, não me reconheço como alguém que possa ficar em paz consigo próprio, mesmo não tendo mostrado o que ele realmente poderia ter sido. Mas se eu vou adiante para a última parte do refrão, a coisa vira. Tem um desenvolvimento. Eu ainda sinto assim que o homem velho é revoltado, continua sendo revoltado, porque constata que não mostrou o que poderia ter mostrado de si. Mas chegou ao reconhecimento de que não é ele um não perdoado, mas os que fizeram ele sentir-se assim, que não foi capaz de mostrar o que poderia ter sido. E isso me leva à reflexão de que não importa o que você foi capaz de mostrar ou não mostrar. Alguém disse antes que a gente não sabe o caminho que a gente perpassou na nossa vida se foi o mais feliz. De fato, não sabemos que é especulativo. Mas eu posso chegar a uma percepção da minha vida em que eu me sinto agraciado, apesar da situação em que eu estou. Eu vejo toda essa complexidade nessa letra. E, por sinal, vocês perceberam, né? As estrofes falam na terceira pessoa, né? Falam sobre o rapaz. No refrão, ele mesmo fala. Então, é também um tipo de diálogo. E qual é a perspectiva que eu vou assumir? Porque, por fora, eu conheço pessoas que realmente talvez não tenham conseguido mostrar o que poderiam ter sido, seus talentos, suas capacidades, e eles mesmos se sentindo infelizes. Mas eu, pelo menos pela minha visão de fora, vi que pelo que sofreram na vida, chegaram a um conhecimento e uma percepção da existência humana de si próprias que ultrapassa horizontes e, por mais horizontes, o que pessoas fizeram assim de alcançar méritos na vida, mas nunca se perceberam em seu íntimo. Aí eu tenho muitos exemplos disso, inclusive que eu fiz experiência no trabalho nas comunidades com os pobres nas favelas. É exatamente aí que eu vejo que por fora parece que o sujeito não cresceu, o sujeito se enquadrou na mesmice do dia a dia,
mas e aí? E não imprimiu ao mundo o que poderia ser dele, né, mesmo. Mas alcançaram uma sabedoria e uma satisfação consigo própria vida que até ultrapassa aquele estado de revoltado desse rapaz ou desse homem aqui. Bom, tem outras coisas que eu gostaria de acrescentar, mas já falei muito e posso depois retornar. Eu estou pensando se eu devo dizer ou não, mas eu acho que se encaixa naquilo que vocês falaram, especialmente agora o Cosbeck, que o Carlos tinha colocado antes. Eu recebi um telefonema há poucos dias atrás, semana passada. Uma pessoa de idade, foi isso que mais me impressionou. Uma pessoa já de idade avançada conversou comigo, uma mulher, e, enfim, falou de muitos problemas, etc, por telefone. E tá, a gente conversou e tudo, e domingo, então, eu fui para a missa na comunidade. Quando eu cheguei, terminou a missa, essa pessoa me procurou, eu nem sabia quem era, a pessoa me procurou e disse, padre, eu queria falar com o senhor. Eu disse, tudo bem. Aí a gente foi para debaixo de um pé de azeitona, que tem lá uma sombra boa, estava mais fresco. Aí foi que eu fui saber quem era, porque ela dizia assim, padre, esqueça tudo aquilo que eu disse no telefone. Esqueça tudo, não era isso que eu queria dizer. Aí eu disse, não, tudo bem, então, você quer falar, quer dizer alguma coisa? Ela disse, sim, o que eu queria dizer para o senhor é que eu não aguento mais a minha vida. Exatamente isso que eu estou vendo aqui no refrão, quer dizer, ela dizia, eu sempre fui o que os outros queriam, eu cuidei dos meus pais, eu cuidei do meu marido, eu cuidei dos meus filhos, e eu queria algo mais, eu queria... Tá entendendo? Exatamente esse ponto, né? Quer dizer, uma pessoa já aí beirando os 70 anos, possivelmente, mas, enfim, é isso, quer dizer, apesar do peso das circunstâncias nas quais ela viveu mergulhada a vida toda, ela acordou, quer dizer, a ponto de dizer esse refrão, mas ia um pouco além, dizer, olha, o que eu senti não era aquilo que eu queria mostrar, não transpareceu quem eu sou, mas eu queria isso, eu queria fazer isso. O que é que ela vai fazer agora, eu não sei, eu espero poder encontrá-la daqui a algum tempo e saber o que é que ela fez. Mas foi exatamente isso que ela expressou, esse desejo de ir além, esse desejo de fazer um pouco mais. É aquilo que eu mencionei no encontro passado, quer dizer, que pode se tornar uma tragédia na vida do ser humano, é você chegar onde eu estou, por exemplo, e dizer assim, porra, o que eu sou mesmo? Tá entendendo? Quer dizer, o que me representa? Tá entendendo? O que a minha vida diz de mim mesmo? Ou eu somente sou a representação daquilo que os outros esperavam que eu fosse, ou esperavam de mim, ou que eu pensava que as pessoas esperavam de mim, porque é outra coisa bem diferente. Às vezes a gente pensa que as pessoas esperam isso e às vezes nem tanto. E a gente age baseado naquilo que a gente pensa. Então, talvez, dizer, o que me representa realmente? Eu acho que foi exatamente isso que essa senhora ela quis dizer, quer dizer, apagou tudo que disse no telefone, quer dizer, ela, tipo assim, ela viveu aquilo que ela podia falar. E aí depois de não, apaga tudo, o que eu quero dizer é isso, eu estou cansado de ser quem eu sou. Eu estou cansado de fazer o que esperam que eu faça. Eu estou cansado, eu queria outra coisa, eu queria viver outra coisa. Aí, enfim, eu penso que, dentro daquilo que o Cosbeck falou aí por último, Paulo, gente, sim. Vou falar. Assim, a impressão que eu fico... Sim, diz. Posso falar? Ou... Fala, Jardel, o Miguel entra depois. Tá bom. É porque, assim, a impressão que eu fiquei com a letra dessa música, eu não conhecia, e aí também com a fala de alguns aqui, é de que a pessoa já nasce nessa sociedade assim predestinada a não pensar, a não entender o significado da sua existência. E me parece assim que no decorrer da vida, quem consegue entender esse negócio se estrepa de morte, como o Carlos falou, citando o exemplo de Jesus.
E aí me vê aqui algumas questões, né? E não sei quem vai poder me ajudar a pensar sobre isso. Mas, assim, viver para se estrepar e morrer, como Jesus e tantos, né? Seria, então, a única opção para a gente alcançar a vida abundante que o cristianismo prega, né? Se estrepar seria o consequente resultado da opção pela essa subversão, e a subversão, ela leva necessariamente à morte ou ela provoca outras reações que façam com que a gente, pelo menos, não morra aos 30, estrepado? Sabe, eu tava aqui refletindo sobre tudo isso que eu ouvi. E me veio o seguinte questionamento. Será que é um chamado que a gente tem dentro de uma sociedade que você nasce já subjugado? Eu fiquei pensando no Leonardo Boff, fiquei pensando no Martinho Lutero, fiquei pensando no Dragão do Mar, quando disse que aqui não encosta mais nenhum navio para descarregar os escravos. Eu fiquei pensando nesse pessoal. É um chamado não ficar calado, é uma decisão, assim, aleatória, vem do fogo sagrado de cada um interno, né? De se rebelar contra uma injustiça que participa, uma coisa errada que está errado, não é assim, é assim. Nós vamos ajeitar isso aqui, vamos organizar de outra forma. E vai, e se atira com coragem, como você falou, Carlos. Acho que para a gente sair de uma situação assim, ou uma sociedade, precisa coragem de pessoas honestas, de pessoas determinadas a lutar por aquilo que acredita, que não está satisfeito. Mas é difícil? É. Nunca ser, nunca ver. Assim se chega a ver o que poderia ter sido. Como assim? O que poderia ter sido se eu tivesse me manifestado? Essas fazem as diferenças. Então, não tem que se arrepender, ou faz ou não se arrepende. Esse o não perdoado, não me soa legal isso, me soa meio hipócrita, o não perdoado. Sabe? O que não pode ser feito é tanta coisa. Eu não aguentei, eu não aguentava mudar. Essa senhora que chegou, eu não aguento mais aos 70 anos. Pois então faça alguma coisa aos 70 anos. E não dizer que não aguenta mais. Eu acho meio hipócrita. Né? Não sei, eu penso, é uma reflexão que eu fiz à medida que eu fui ouvindo, né? E fiquei pensando, o que eu pude fazer, eu fiz. E eu acho que vocês também, não sei, penso eu. Que a gente, de alguma forma, faz o que pode. Isso que a Marise diz... Miguel, tu quer falar? Tu está na lista. Sim, pode falar primeiro. Não, Claro. eu tenho tempo. Pode falar. Você também quer referir a Marisa, né? Porque eu gostaria de dizer que o Paulo aqui falou desse exemplo da senhora já idosa é um passo necessário. É um passo necessário, e nisso, talvez, Carlos, eu me aproximo da sua tese. É um passo necessário reconhecer e despertar para que poderia, não para que poderia ter sido, mas para o que poderia acontecer agora, nesse momento que tomei consciência de que eu levei uma vida enquadrada em esquemas que não eram meus, mas eu posso sobressair disso aí. Então, é um passo inevitável para um despertar de que ainda não é tarde. E ainda mais, mesmo se for tarde, porque amanhã eu morro, mas hoje eu posso chegar a uma outra visão
daquilo que eu vivi. Eu gostaria esses depoimentos, eu quero dar um testemunho. Eu me sinto empurrado para dar um testemunho, sabe? Eu queria falar sobre nós 4 aqui. Os colegas aqui, os meus amigos, vão me desculpar. Eu vou falar dos Four to Encounter, eu vou falar dos 4. Alguém pode até brincar e dizer, os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas vocês não fazem ideia. Quero dar um testemunho. Não fazem ideia como foi interessante para nós 4 de termos decidido em fevereiro do ano passado. Nós estamos hoje, vocês não sabem não, mas nós estamos hoje, quer dizer, hoje não exatamente no dia, mas nessa época do ano estamos completando 1 ano dessas videoconferências, desse estar junto nós 4. E foi uma ideia que tivemos. E o melhor, pessoal, vocês não queiram, os participantes aqui, por favor, não se sintam diminuídos ou diminuídas no que eu vou dizer agora, mas o melhor não são sequer esses debates públicos, mas os nossos encontros, sabe? Assim, vamos dizer assim, 4 teólogos angustiados, 4 pais de família aperreados, estrangulados em dívidas, 4 alemães que queriam viver no Brasil, e eu estou aqui sofrendo, e os 3 estão na Alemanha sofrendo, querendo estar aqui. Ou seja, vocês fazem ideia de como foi bom para nós 4, de começar a nos encontrar online, como foi uma luz na escuridão da pandemia, como foi uma proximidade na distância atlântica entre nós. Você está entendendo? Ou seja, eu gostaria de jogar nessa discussão um elemento que está faltando. Qual é? De amigos. O elemento de darmos, de nos permitirmos, em nossa solidão, em nossa insatisfação com a vida que vivemos até aqui, nesse veredito que paira sobre nós, estamos ficando velhos e ainda não, como diz a música de U2, and I still haven't found what I'm looking for. E eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Mas uma coisa já encontrei. Encontrei 3 amigos com quem eu posso compartilhar minha indignação, minha revolta, minha insatisfação, minhas luzes, minhas sombras, minhas angústias, minhas alegrias. Ou seja, de certa forma, o que falta a esse pobre rapaz aqui, nessa música, é um grupo de amigos ou de amigas, um grupo em que ele pode ser gente, com sua angústia. Sabe, a minha visão de Deus, ela não é, sabe, não vem do além. Eu acho que aquilo que nos cura, o amor curativo, o espírito curativo, ele age através das relações humanas, através da partilha, através sabe, a verdade, ela deixa de ser esmagadora, ela deixa de ser cruel quando é uma verdade compartilhada, é uma luz em que você se banha e é refletido pela ajuda dos outros, pela solidariedade dos outros, pelo bem-querer de pessoas que passam por coisas parecidas. Eu acho que meu testemunho é esse. Eu queria agradecer aos meus 3 colegas e estender esse agradecimento a vocês que vieram para esse momento. Eu não estou encerrando, não são palavras finais, parece palavras finais, mas não são. Eu queria agradecer. Estar com pessoas assim já faz bem, já é uma espécie de perdão, já é uma espécie de reconciliação, é
é um alento, é um agir divino, é um laço que nos envolve, é um liame que nos prende e nos diz que não estamos sós. Eu acho que a pior sensação desse cara aqui da música é que ele está só. Tanto no videoclipe como na letra, ele não aparece ninguém ao lado dele. Nem um Simão Sireneu, que o ajuda a carregar a sua cruz e levantar a vista. O que vocês acham disso? Posso falar? Boa noite. Posso falar? Carlos, Antonieta, chamando. Antonieta, vai em frente, e depois os outros vão se enfileirar atrás de você. É o seguinte, eu gostei muito da sua fala agora, e uma frase aqui dessa música que me tocou é essa aqui: um sujeito cansado, como eles bem veem, já não se importa mais. Assim, o homem velho se prepara para morrer, arrependido e queixoso. Esse homem velho sou eu. É que, na vida, você vive, você acha que está fazendo tudo do jeito que é ótimo, que é bom para você, mas quando a vida vai se desenrolando, você vai vendo como você fez escolhas erradas e que chega uma hora que não tem mais volta. E você realmente não errou na escolha, porque não quis, porque aquilo não era bom, e aí você vai acumulando uma série vamos dizer, de não escolhas. E, no final, você, na época, não se arrepende. Você só se arrepende depois que você olhou para trás e viu quanta coisa você não escolheu ou escolheu errado. É isso que eu queria dizer. A Antonieta é pancada, viu? É. Sobre Quem é essa o próximo? Eu quero aproveitar a deixa da Antonieta, pegando esse mesmo texto aqui. Tá certo que ele olha para trás e vê que errou em alguma coisa. É claro que ele errou. Ninguém sabe tudo. A gente faz muita coisa com a maior boa vontade, mas aqui e acolá a gente comete uma falha. E aí? É assim mesmo. Tem que se perdoar. Agora, eu estou achando que esse camarada aqui, ele encerrou muito cedo. Ele ficou... O homem velho se prepara para morrer. Arrependido e queixoso. Ele não tem que se preparar para morrer, porque, aliás, não tem necessidade de se preparar para morrer, ele se prepara para viver e não para morrer. Porque a vida só acaba com a morte, é lógico. Mas quando eu falo na vida, é a nossa atividade, a nossa batalha, ela não tem fim. Porque quando você termina de fazer uma coisa, fazer um trabalho ou uma atividade qualquer, aparece logo o outro. Você nem espera, nem se toca, já está fazendo outra coisa. A sua atividade, a sua missão só termina quando você morre. Então, não tem nada de estar se preparando para morrer arrependido e queixoso. E olhar para trás, saber que errou, tudo bem, errou, está perdoado, toca para frente. Não tem nada que ficar nessa história aí, nessa lamúria, nessa coisa toda. Era só isso. Obrigado, Irene. Eu acho que Janete está na fila agora. Eu gostaria. Boa noite a todos. Me chamou a atenção frases. Ele até conheceu um juramento feito para si mesmo, que a partir desse dia eles nunca mais levariam embora a sua vontade própria. Então, eu vejo o que a Marisa falou sobre rebelação, que ele, nesse momento, ele se rebela. E quando eu continuo a ler o texto, eu vejo assim que esse momento ele esquece, porque ele volta no conforto da vida dele, não? Antiga, assim, ele não
ele não se perdoou mesmo, então ele não pode perdoar as outras pessoas, ele taxa as pessoas como não perdoado. Antes, o Carlos comentou que é bom você ter pessoas, ajuda de alguém que passa pela mesma coisa, sim. Mas eu acho que quando você tem a si próprio, você não precisa, assim, de tanta gente ao seu redor. Quando você se conhece, quando você está com sua paz interior. E também, assim, você ter vontade é uma coisa bem positiva, porque você com vontade, você pode Ela tem conseguir tudo na sua vida, não? Fazer o que você quiser. A minha sogra também faz delicioso. Muito obrigado, Janete. Interessante colocação, provocativa também. Eu acho que agora é Haroldo, depois Mardes, e se o Espírito não me engana, também Miguel Becker pediu a palavra. Eu não sei quem de vocês quer começar. Harald, é você? Começa, Harald. Pronto. Sim, obrigado. Se eu gostaria um pouco de continuar lá o que já foi dito pela Marise, porque este parte nunca se, nunca vê, assim não se chega a ver o que poderia ter sido. Isso foi uma das frases mais que me tocaram pessoalmente, mais profundamente. Porque lá eu vejo duas opções para interpretar essa coisa, este depoimento. Num lado, esta reflexão de uma pessoa que não teve a coragem de agir. E sempre pensa, se tivesse eu feito isso, eu poderia ter, poderia acontecido isso. E a coisa mais pesada neste pensamento é nunca ver que tinha realmente uma chance, porque ele nunca tentou, nunca ver que tinha que a chance que uma pessoa se imagina existia mesmo. E por isso, para mim, isso é um momento que dá coragem para entrar em novos caminhos, para tentar uma coisa. Tenta para que tu possas ver o que vai acontecer. Isso é um ponto que me toca muito forte nessa música. E a outra é a coisa que eu já expliquei na última vez, foi que não é diretamente uma interpretação do texto, mas que me tocou mais profundamente pela ligação com o primeiro tempo de Os Photo Encounter, com o Nelson Mandela, como tema da reconciliação. Porque o Nelson Mandela disse também, quando você fica tanto no estado de não perdoado, de não perdoar outras pessoas, você nunca consegue de viver mesmo. Você nunca chega ao ponto de ver o que poderia ter sido. Você nunca entra no processo de criar um futuro, porque você sempre fica com suas energias dentro de si mesmo, dentro de ficar não perdoando, ou de pensar como você pode talvez se vingar de uma certa forma. Então, com esta atitude interna, você perde perde o seu próprio futuro. E por isso eu acho exatamente o que o texto de Metallica, assim, o que senti, o que conheci, nunca transpareceu naquilo que mostrei. Nunca sei, nunca vê. Assim que não se chega a ver o que poderia ter sido, isso é um motivo para mim de se esforçar também para criar perdão dentro de mim mesmo
em favor de um futuro para mim mesmo e para os outros. Dois pontos que eu acho que são diretamente ou indiretamente ligados a este texto. Olha, essa foi uma leitura interessantíssima. Marlis, você é o próximo. Ok, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. A sua voz é um espetáculo à parte. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Carlos, de estar aqui com vocês. Eu não conhecia essa música, eu conheci a partir da reunião anterior, do encontro anterior, e achei muito interessante, porque esse texto aqui nada mais é do que o antigo debate entre natureza e cultura, né? Entre o que a pessoa é, o que ela se tornou, ou o que ela poderia ser e o que ela efetivamente se tornou. É um debate muito caro na filosofia e nas ciências humanas, porque a gente chega uma hora que a gente não sabe exatamente o que é que nós somos e o que é que a gente está se tornando. Esse limite é muito tênue. A meu ver, assim, é uma criança que nasce e disposta, que se torna um jovem, não é? Porque ainda na terceira linha, na primeira estrofe, diz que essa criança, que é um garoto, ele diz que não vai obedecer, que tá disposto, entende as regras, mas ele vai tentar fazer o seu próprio caminho. Lá na frente ele diz assim, eles nunca mais levariam embora a sua vontade própria, o que de fato não acontece, né? Porque depois esse garoto já é uma pessoa já adulta, e aí é uma pessoa amargurada, na segunda estrofe diz isso, ele é amargurado, e diz que ele lutou uma batalha que ele não tinha como ganhar, né? E no final termina dizendo o seguinte, é uma pessoa cansada, agora é um idoso, é um velho que se prepara para morrer arrependido e queixoso. E aí ele diz assim, esse velho sou eu, ou seja, é o compositor olhando o seguinte, o que eu queria ser, eu não consegui ser. Isso lembra aquele debate do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Coríntios, né? O que eu não queria fazer, o mal que eu não queria fazer, esse eu acabo fazendo. E aí ele diz assim, quem é que vai me libertar do corpo desta moda, desta vida, né? Do jeito que eu sou? Então, ele diz, só a morte, não tem como. Então, há uma frustração, que eu acho que é a frustração de todos nós, né? Não é apenas do autor, mas é de todos nós. E essa Carlos e demais me faz lembrar uma outra música brasileira, né? Essa música que é de 91, da banda Metallica de 91, mas a música que eu estou me referindo é Cowboy Fora da Lei, de Raul Seixas, que ele, em 1987, ele falando sobre falando na música, cantando, ele diz assim, na segunda parte, ele diz assim, papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra a minha luz. Coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo de morrer dependurado numa cruz. É muito interessante essa conclusão do Raul Seixas, porque é exatamente o contrário do que o cara está dizendo aí, né? Assim, eu não vou nessa não, porque se eu for nesse caminho aí, meu amigo, eu vou terminar que nem Jesus, pendurado numa cruz. Então é o seguinte, eu vou conviver com essa frustração mesmo, mas sem culpa, sem o peso, né? Mamãe, não quero ser prefeito, papai, eu não quero ser nada disso aí, eu vou ver minha vida, ou seja, bem brasileiro mesmo, bem brasileiro mesmo. Mas para dizer o seguinte, que obviamente que o autor não conhece uma coisa chamada, ou se conhece também não falou, né, chamada graça de Deus, que eu acho que é a graça de Deus na nossa vida, enquanto cristãos, que nos dá a esperança de continuar vivendo e continuar, de alguma forma, otimista diante de tudo que se apresenta para a gente, que puxa a gente para baixo, que puxa a gente para baixar ainda mais o sarrafo, né? O sarrafo é aquela linha, né, onde a pessoa quando corre para pular ou para passar por baixo, que a gente baixar mesmo e tentar se rebaixar ainda mais. Não, eu acho que a graça de Deus é o que nos sustenta e nos dá ânimo para poder continuar em frente e não terminar assim de forma
arrependido e queixoso e com o rótulo não perdoado. Não perdoado nada mais é o seguinte, ó, cara, você se acomodou a esse quadro aí, você se acomodou ao mundo, você se acomodou à circunstância e tal. E eu acho que enquanto cristãos, e aqui eu estou falando enquanto cristão mesmo, né? Esse é um desafio que a gente tem, porque é o desafio de Jesus, né? É o desafio de Jesus. De dizer o seguinte, não, eu não vou levar esse rótulo de não perdoar, não. Eu vou tentar e vou me esforçar. É isso aí, eu penso. Obrigado, Mardes. Beca, tu estava querendo falar, não era? Sim, estava querendo falar um pouquinho e, no final, fazer uma pergunta a vocês. O Mardes teve a mesma experiência que eu quando eu vi essa música. Eu estava me lembrando daquela música do Raul Seixas, da Sociedade Alternativa, que eu acredito que a batalha da qual essa letra fala é exatamente a batalha, a luta pela sociedade alternativa não alienada. Ou seja, uma batalha a favor de um desdobramento das nossas possibilidades, oportunidades, capacidades, enquanto pessoa. E vocês falaram, a Leo falou da ousadia e foi falar da coragem necessária para enfrentar essa batalha. Eu acredito mesmo que isso é verdade, mas me vem a pergunta, ou a colocação de que para ter ousadia, você precisa também ter espaço, precisa de oportunidade. Né? E de onde vem esse espaço? Você precisa criar para si, para os outros, esse espaço para poder começar a luta. Eu vejo assim. E, pois, Carlos, obrigado também pelo depoimento que você fez. Eu senti de forma igual e também tem essa questão, né? Porque nós estamos isso foi bem claro, nós estamos numa melancolia das chances não vividas, todos nós, eu acredito. Todos nós estamos ou somos mais ou menos alienados e libertados. E foi falado da necessidade de despertar. Esse tema do despertar é muito forte nessa discussão hoje. Eu fiz umas 3 ou 4 vezes, anotei essa palavra, despertar. Aí a questão, despertar para essa batalha é necessário, eu acho que todos nós concordamos. A minha pergunta a vocês é, o que é que faz nos despertar para essa batalha? O que é que nos faz despertar? De onde vem esse despertar? E outro ponto que eu tinha esquecido, no depoimento do Carlos, ficou claro para mim também, a cura está nas amizades, a cura está nos relacionamentos que vivemos. Não falo nem tanto do amor, que também, obviamente, faz parte disso, mas essa batalha contra a alienação, nós não vamos conseguir lutar e batalhar sozinhos. Eu acredito que precisamos necessariamente de comunidade, de relacionamentos, de amizades. Obrigado. Tá vendo aí o Beca se declarando também? Tá vendo? Quem mais está aí e não falou e está doido para falar? Olha, pessoal, nós estamos aqui numa altura dessa ainda com 23 participantes, estável, não saiu ninguém, é impressionante. Fala, Fábio. Eu queria citar uma frase no livro recente que eu li do pastor Henrique Vieira, né? Esse livro ele trata basicamente do amor como revolução, né? E ele parte da experiência do desamparo fundamental do ser humano, né? Então, assim, em uma oração muito feliz que ele fez naquele programa Amor e Sexo da Globo, né? Ele teve esse despojamento de esse programa que muitos condenam como um demoníaco, né?
E ele fez uma oração muito bonita, e uma das frases da oração é a seguinte, que me tocou muito. A verdadeira felicidade só é possível sob a bênção sagrada da comunhão. Ou seja, é justamente o que vocês estão falando aí, né? Que essa batalha a gente vence junto, né? Sozinho não dá. Precisamos dos outros, né? Uma comunhão de forças para planificarmos, né, as nossas vontades, os nossos ideais. Obrigado, Fábio. Muito bonito esse depoimento. Quem mais vai fazer uso da palavra? Olha, esse silêncio parece-me um sinal de que... Pronto, Adriano, vai lá. Eu lembrei-me, eu li recentemente um texto que me chamou muita atenção, primeiro pelo título, Pátibulo e Perdão, e achei muito instigante. Eu tenho dificuldade com o equipamento aqui e não vou conseguir partilhar, mas vou perguntar ao Carlos se eu posso colocar no WhatsApp dele, e se ele depois passar, vamos dizer assim, na leitura dele, ele distribui com o grupo, porque eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos conversando. Pátibulo e Perdão. Ô, Adriano, tu pode informar o autor? Adriano, tu está mudo, Adriano, está mudo. Flávio Ricardo Vassoler. Pátibulo e Perdão. Ok. Obrigado pela dica, Adriano. Nós podemos, sim, depois, com a referência bibliográfica, socializar, tá certo? Pessoal, estamos no final do nosso debate, o segundo debate sobre The Unforgiven, né? O que é que uma letra de música não pode fazer na vida da gente, né? Primeiro, trazer as pessoas juntas para uma sala dessa, 2 vezes, ou seja, é um caso... E depois, as reflexões que começam depois de uma noite dessas. Quer dizer, na verdade, agora é que começa pelo... Eu particularmente, achei esse debate nosso hoje uma verdadeira conversa, onde um contemplava o que o outro, a outra dizia. Eu achei esse debate de hoje à noite de uma qualidade, eu não quero fazer comparações, mas de uma qualidade enorme. Uma qualidade enorme. Eu não teria achado isso possível pelo jeito que a noite começou, com guerra, com invasão, com indignação e revolta. E eu acho que nós todos, vocês e nós, provamos uma incrível capacidade de foco, de mudança de foco, de mudança de tema e de grande foco, grande concentração temática. Eu acho que essa luz foi especial. Gostaria de agradecer em nome dos 4 a serem encarados, e hoje eu acho que fomos 23 que se encararam mutuamente, e claro que um assunto desse nunca termina, né? Não temos pretensão de terminar nada, mas interessante, algumas pessoas disseram, importante é começar. Uns com 70, outros com 80, outros com 58, que é o meu caso. Outras estão aí bem mais novas do que nós, mas estamos sempre começando, recomeçando,
refazendo, é preciso refazer tudo. Gostaria de agradecer e entregar a chance para os meus 3 colegas, ou quem sabe mais alguém, de fazer alguma despedida, uma palavra final de encerramento, que eu não gostaria de que fosse eu. Carlos, e todos vocês, obrigado por essa rica discussão. A minha palavra final é: a cura está nas amizades. Eu quero também agradecer a todos, porque eu também estou muito surpreendido, porque não sabia como vai ser hoje a primeira versão de um Reloaded, que nós vamos realmente ter uma discussão, o que vai acontecer. Eu acho que valeu mesmo a pena e foi tão profundo que eu pessoalmente não imaginei. Por isso, mais uma vez, muito obrigado para vocês. E minha palavra final é: Deus, deixa-nos estar, ou deixa-nos virar de ser pessoas de paz. Eu também gostaria de agradecer por esse momento, né, que é um momento de subversão, né, e são momentos mágicos, né, que nos servem de consolo para uma realidade tão dura que a gente está vivendo, né? Eu já acordei com a notícia da invasão da Rússia, isso me deixou muito triste, né? E é bom saber que tem pessoas, né, que neste mundo que pensam bem, que querem um bem, que querem que o amor prevaleça. Então, eu agradeço a todos pela disponibilidade aqui de estar juntos discutindo o bem, o amor. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade dos encontros, primeiro e as possibilidades abertas, né, por esses encontros, né? No encontro passado, o Carlos fez referência, relacionou a letra do Metallica com o livro do Tolstói, A Morte de Ivan Illich. Eu não conhecia ainda, fui ao livro, achei excelente, e como eu já estava com a mão na massa, eu li também o Confissão, e quem não leu, realmente vale a pena, assim, essa a leitura e o tema que o Tolstói aborda em tudo aquilo que a gente está discutindo. E como palavra final, eu diria, né, considerando toda essa situação de guerra, de invasão, de disputa de poder, etc., onde, na verdade, os pobres morrem, né? Enfim, eu diria que o mundo ao nosso redor pode ser muito frio, né? Pode ser muito frio. E nós precisamos do calor das amizades, precisamos do calor da presença das pessoas, mesmo que seja assim, online, né? Bom, eu não vou jogar mais água benta não, viu? Porque já foi demais. Mas eu achei a discussão e as contribuições de vocês espetacular. Eu jamais esperei assim de ser apresentado mais assim, a complexidade, a profundidade dessa letra. Vocês todos fizeram referência. E eu fiz tantas anotações para pensar e repensar muita coisa, e olha, a gente nem sequer explorou um pouco dessa profundidade, mas, e por outro lado, sim, mergulhamos muito fundo hoje nessa letra aí, dessa música. Vocês estão de parabéns. Minha gente, eu me despeço de vocês em nome aqui do nosso podcast, For to Encounter. Eu estou vendo vocês agora tudinho, ainda somos 23, quase não dá vontade nem coragem de ir embora, quase não me dá vontade de dizer adeus, mas é o jeito. É o jeito que o pessoal da Alemanha aí, que está aí, já estão muito depois de meia-noite, já estão caindo aos pedaços, se alimentando só com café, e nós precisamos encerrar. Eu agradeço mais uma vez e
aguardem, pessoal, aguardem. Vocês nos são, para nós, um público muito caro, muito qualificado. Aguardem futuros lançamentos, futuros convites. Nós não vamos largar vocês nem a pau. Nem a pau vamos largar vocês, tá certo? E o mundo está pegando fogo, literalmente, e alguma coisa nós temos que colocar contra isso. De alguma forma, nós devemos nos colocar para cima disso. Não podemos passar por essa vida apanhando apenas. De alguma forma, precisamos resistir ao que está aí. E está aí para acabar com a gente. E precisamos estar juntos, nos unir. E obrigado por terem estado com a gente. Eu desejo a vocês, na medida do possível, uma boa noite. Amanhã é outro dia, com seu próprio fardo, peso, e tomara que o amanhecer nos encontre bem dispostos para encarar. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada também. Nós agradecemos a vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Valeu, Carlos. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Turci. Boa noite a todos.